noite, começando a nossa escola bíblica dominical no ar. E desde já agradecemos o irmão que vai participar conosco, que vai estar conosco nesta noite para aprender a palavra de Deus. E também agradecendo a Deus pela oportunidade que o mesmo tem nos dado na noite desse dia, de estar na sua presença, de agradecer e exaltar o nome desse Deus poderoso para a glória do seu nome, e agradecer a Ele desde já para a glória do seu nome. Estudar a lição número 10 desta noite, o ministério de mestre ou doutor. Quero que vocês fiquem aí conosco para aprender da parte de Deus desta noite com o nosso professor, irmão Alcides. Nessa noite vai trazer o ensinamento da escola bíblica dominical desta noite, e você daí da sua casa possa aprender a palavra de Deus junto conosco nesta noite. Antes de nós começarmos, nós vamos fazer uma oração nesta noite, apresentar a Deus o trabalho que vai ser feito nesta noite. Tudo seja para a glória do seu nome, amém? Oremos. Justo e eterno Deus, Pai nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, mais uma vez na tua presença, Deus, na noite desse dia, te agradeço pela oportunidade que nos deste na tua presença, Senhor. Abençoa o teu servo que vai trazer o ensinamento nesta noite, desta lição, Senhor, para nós, que seja de grande aproveito, de grande valia para nós, Senhor, nesta noite, que nós possamos botar em prática aquilo que nós estamos aprendendo, e agora para todos sempre. Isso nós te pedimos e também já te agradecemos para todos sempre. Amém. Pai do Senhor, irmão Alcides. Pai do Senhor, irmão Renato, Pai do Senhor, os irmãos que estão entrando para assistir essa live e aqueles que posteriormente irão assistir, né? Graças damos a Deus por mais um sábado, podermos estar participando com o nosso irmão Renato no seu perfil do Instagram, Assembleia 55, dessa escola bíblica no ar. Amém. Irmão Alcides, o senhor faça a apresentação da lição da escola bíblica dominical nesta noite e depois o senhor faça a leitura aí. A lição que vamos estudar hoje é a lição de número 10, que tem como título o Ministério de Mestre ou Doutor. Essa lição está dividida em 3 tópicos. O primeiro tópico é Jesus, o Mestre por excelência. O segundo tópico, o ensino das Escrituras na Igreja do primeiro século. E o terceiro tópico, a importância do dom ministerial de mestre. O texto áureo nos diz: de modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se a ensinar, haja dedicação ao ensino. Romanos capítulo 12, versículos 6 e 7. A verdade prática nos diz: os vocacionados por Deus para o ministério do ensino são por ele chamados para edificar a Igreja de Cristo. A nossa leitura bíblica em classe se encontra em Mateus capítulo 7, versículos 28 e 29, Atos capítulo 13, versículo 1, Romanos capítulo 12, versículos 6 e 7, e Tiago capítulo 3, versículo 1. Vamos ler Mateus capítulo 7, versículo 28. E aconteceu que, concluindo Jesus este discurso, a multidão se admirou da sua doutrina, porque os ensinava com autoridade, e não como os escribas. Atos capítulo 13, versículo 1. Na igreja que estava em Antioquia, havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé e Simeão, chamado Níger, e Lúcio, Cirineu, e Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. Romanos capítulo 12, versículos 6 e 7. De modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se a profecia seja ela segundo a medida da fé, se é ministério seja em ministrar, se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Tiago capítulo 3, versículo 1. Meus irmãos, muitos de vós não sejam mestres, sabendo que receberemos mais duro juízo. Amém?
E, bom, Ceres, graças a Deus pela leitura que foi feita nesta noite. E nós temos aqui só que agradecer a Deus por tudo. Desde já pelos irmãos que estão aqui conosco, que ainda vão entrar. Vamos começar o encerramento da lição desta noite, para a glória de Deus. Irmão Cindy, a primeira pergunta. Como Jesus, um mestre por excelência, se portava diante dos seus ouvintes? Essa é uma pergunta de grande importância. Nós tivemos, no mundo antigo, na antiguidade, e Jesus viveu nesse período aí da chamada antiguidade, porque a antiguidade vai ali de 3.500 antes de Cristo até 476 depois de Cristo. E Jesus ele viveu no primeiro século, ele veio nesse período chamado de Idade Antiga ou Antiguidade. O que é que ocorre? Existiam muitos mestres ali entre os judeus e também entre outros povos, como entre os gregos, entre os romanos, vários mestres. Mestre de filosofia, mestre de retórica, mestre da lei, mestre de certas religiões, e Jesus superou a todos eles de tal forma que ele pode ser considerado como o mestre por excelência. É superior a todos os demais, está acima e além de todo qualquer mestre que já existiu ou venha a existir. Jesus, como mestre, ele se portava de uma maneira singular. Primeiramente, nós podemos considerá-lo como o mestre dos mestres. Você pode perceber no Novo Testamento que Jesus, durante várias vezes, ele foi cercado por mestres da lei judaica, escribas, fariseus, saduceus, herodianos e tantos outros que o interrogavam, faziam perguntas, tentavam pegá-lo em contradição, tentavam muitas vezes achar alguma coisa na sua fala para que o condenassem, mas eles nunca conseguiam, de forma alguma, encontrar nenhum erro, nenhum defeito, nenhuma falha nos ensinamentos de Jesus Cristo. Jesus ensinava de forma tão maravilhosa que o evangelista Mateus, ele escreveu no capítulo 4 e o versículo 23 do seu livro, dizendo que Jesus percorria toda a Galileia, ensinando nas suas sinagogas, pregando o evangelho do reino de Deus e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Jesus, ele ensinava, primeiramente, através de parábolas, de sermões, de exortação, de repreensão. Nós temos aí muitos ensinos extremamente famosos de Jesus Cristo. Temos aí o Sermão da Montanha, que vai ali do capítulo 6 em diante de Mateus. Nós temos muitas das suas parábolas, como algumas parábolas no capítulo 13 de Mateus. Temos também o chamado sermão profético dos capítulos 24 de Mateus até o capítulo 25. E o que é que ocorre? Jesus, quando ele estava falando para os seus ouvintes, sendo eles seus seguidores ou não, ele usava a técnica, a prática do ensino. Geralmente, através do ensino, ele mostrava às pessoas o caminho em que elas estavam andando, trazia para essas pessoas o conhecimento acerca de Deus e o quanto elas estavam distantes de Deus, e, ao mesmo tempo, ele as conclamava ao arrependimento.
quando Mateus diz que Jesus percorria toda a Galileia ensinando nas sinagogas e pregando o evangelho do reino de Deus, ensinar, ele esclarecia as verdades acerca de Deus para as pessoas. Pregar era quando ele conclamava, convidava aquelas pessoas ao arrependimento. E, consequentemente, as suas palavras tinham tanto poder que diz que muitas maravilhas e milagres aconteciam entre o povo, de sorte que ele curava os vários males, moléstias que acometiam aquelas pessoas. Glórias a Deus. Nós temos aí que Jesus, ele tentou ser encurralado, como já falamos, durante várias vezes, pelos mestres da época. Você pode perceber que em Mateus, capítulo 22, você vai ter uma questão bem interessante, quando chega perto de Jesus, escribas, fariseus, herodianos, e questionando acerca do tributo. Eles perguntam para Jesus, é lícito pagar tributo a César ou não? Eles queriam tentar enredar Jesus e condenar Jesus perante o Império Romano, achando que Jesus iria criticar o governo, achando que Jesus iria incitar uma revolta contra Roma, porque os judeus estavam extremamente oprimidos, dominados pelo Império Romano, e tendo que pagar vários tributos a Roma. Além do mais, sofrendo com toda a exploração dos publicanos e chefes dos publicanos, que cobravam acima daquilo que era devido. E o que é que Jesus vai responder? Vai dizer o seguinte, me apresenta uma moeda, e eles mostram a moeda. E Jesus vai dizer, de quem é essa imagem? De quem é essa inscrição aqui na moeda? Aí vão dizer, de César. Ele vai dizer, pois não, pois dê a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. E as pessoas vão ficar ali, maravilhadas com aquilo que ele diz. Porque ele não se coloca contra o governo, e ele traz à consciência das pessoas que os homens têm obrigação para com o governo desse mundo e para com o governo divino, que é o nosso Deus, glórias a Deus. Quando esses se retiram, o mesmo capítulo diz que os saduceus vão chegar lá com uma pergunta acerca da ressurreição. E eles acreditavam que não havia ressurreição. E o que é que ele vai fazer? O que é que eles vão fazer, os seus, que acreditavam não haver ressurreição? Eles vão contar uma história de um irmão que tinha ali cerca de 6 irmãos e que ele era casado com uma mulher e ele morreu. E como era o costume da época, segundo a lei do levirato, que o irmão, quando morresse sem deixar filho, era obrigação do outro irmão casar com a viúva do seu irmão para que o filho que nascesse fosse chamado pelo nome do seu irmão. Fosse considerado não filho dele, mas filho do irmão. E ele diz que morreram todos os irmãos que casaram com aquela mulher já matava a gente, segundo a história dele, viu? E morreram aqueles 7 irmãos, e por último morreu a mulher. E ele vai dizer assim, mestre, na ressurreição, quem será o marido dessa mulher, visto que todos eles a possuíram? Aí Jesus vai dizer, vocês errais, no versículo 27, por não conhecer as Escrituras nem o poder de Deus. Porque na ressurreição, nesse caso, não se dão em casamento, porque serão como anjos de Deus nos céus. E a multidão, quando escuta aquilo, fica maravilhada também daquilo ali. E Jesus ainda diz que
o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, ele não era Deus de mortos, mas Deus de vivos, porque para ele todos vivem. Tamanha a profundidade do ensino que ele estava trazendo naquele momento, de tal forma que as pessoas ficavam abismadas. Aí o que ocorre? Os doutores da lei escutaram que Jesus ele fez emudecer os saduceus. E eles chamaram lá um doutor da lei, muito versado, ficava muito preparado para tentar apanhar Jesus em alguma contradição. E esse mestre da lei, ele chega para Jesus, perguntando a Jesus qual era o grande mandamento da lei. E Jesus responde que o grande mandamento da lei era amar a Deus de toda a alma, todo pensamento, todo entendimento, todas as forças. E o segundo, amar o próximo como a si mesmo. Aí ele, não tendo o que responder para Jesus, ele quis se justificar e disse: quem é meu próximo? Aí Jesus conta aquela história do bom samaritano. Veja a situação como era. A própria lição está trazendo no capítulo 7 de Mateus, versículos 28 e 29, que quando ele terminou ali de proferir o seu sermão da montanha, na verdade, muitos o conhecem ali a partir do capítulo 5, como o sermão das bem-aventuranças, quando ele conclui, a multidão estava maravilhada com tantas coisas que ouviam da sua boca, que não ouvia dos fariseus, não ouvia dos escribas, não ouviam dos saduceus. Porque a mensagem que Jesus trazia não era uma mensagem qualquer, não era uma mensagem baseada nas tradições, não era uma mensagem para agradar os seus ouvintes, não era uma mensagem de homens, não, mas era a mensagem do próprio Deus falando aos homens. Glórias a Deus por isso. E nós vamos ver que no capítulo 7 de João, Jesus, quando estava ensinando no templo, no dia da festa dos tabernáculos, diz que nos versículos 45 e 46, os servidores ou os guardas do templo que os sacerdotes haviam mandado prender Jesus, eles voltam sem ele. E diz que os sacerdotes perguntam: por que não o trouxeste? Cadê ele? E aqueles homens respondem para os sacerdotes: nunca homem algum falou assim como este homem. A mensagem dele arrebatava os corações, trazendo alegria, trazendo paz, trazendo consolação, trazendo transformação para a vida das pessoas. Glórias a Deus. E ele foi reconhecido não apenas como mestre dos mestres, mas também como mestre divino. Nós temos no capítulo 3 de João, quando Nicodemos, ele vai ter com Jesus de noite, porque ele estava maravilhado com tudo que Jesus ensinava e fazia. De tal forma que ele vai dizer para Jesus: bom mestre, sabemos que tu és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer o que tu fazes se Deus não for com ele. Glórias a Deus. Mas a maior marca de Jesus como o mestre por excelência era a postura de humildade dele perante os seus ouvintes, perante as pessoas. Jesus ensinava uma mensagem poderosa da parte de Deus. Ele era reconhecido, adorado, louvado por todos pela mensagem que ele pregava. Ele era reconhecido por muitos mestres da lei, até alguns sacerdotes acreditavam nele, mas não confessavam com medo de perder as regalias do templo. É verdade.
Mas Jesus, ele tinha uma postura extremamente de humildade perante as pessoas. Nós vemos hoje muitos dito mestres, quando entram na universidade ou no seminário, eles já acham que chegou à faculdade ou seminário porque sabe mais do que todo mundo. Outros, terminei uma graduação, terminei uma licenciatura, um bacharelado, fiz um mestrado, um doutorado, um PhD, eu sou mais do que todo mundo, eu não escuto ninguém, eu não sento para ouvir ninguém. Tem pessoas que se acham tão mestres, que quando são chamadas para pregar em algum evento, o que é que ocorre? Essas pessoas não chegam para participar de todo o culto, adorar a Deus, glorificar a Deus, etc. e tal. Não, eles só chegam na hora da pregação, porque eles não escutam ninguém. Mas Jesus era diferente. Ele era um mestre extremamente humilde, de tal forma que ele vivia aquilo que ensinava. Alguns ensinam acerca de verdade, mas não vivem na verdade. Alguns ensinam acerca de pureza, mas não vivem na pureza. Alguns ensinam acerca de respeito, mas não respeitam. Alguns ensinam acerca da humildade, mas não são humildes. Quantas atitudes grosseiras, quantas atitudes soberbas nós temos contemplados de tantos líderes cristãos que se dizem mestres do povo de Deus. E muitas vezes entram pela porta lateral e saem pela porta lateral. Entra por uma porta estratégia, sai por uma porta estratégia para não falar com o povo, para não cumprimentar o povo muitas vezes. Verdade. Muitas vezes esses tais não cumprimentam ao passar pelas portas estratégicas, nem os próprios diáconos da igreja que estão o recebendo. Às vezes ocorre isso, mas Jesus era diferente. Eu acho muito bonito o exemplo de alguns pastores, alguns mestres das igrejas batistas, porque parece que eles se espelharam por demais em Jesus. Quando termina o seu culto, ele diz aos irmãos, não saia ninguém, meus irmãos, aguarde um momento. E os irmãos ficam lá, eles descem do púlpito, vão para a porta, e lá na porta ele sai apertando a mão, cumprimentando cada um dos irmãos que vai saindo do templo, se aprender com Jesus. E o que é que ocorre? Jesus, ele se portou de forma humilde, ao ponto de pegar uma bacia, capítulo 13 de João nos traz isso, pegar uma toalha e lavar os pés dos discípulos. Qual mestre naqueles dias queria lavar os pés de um servo, lavar os pés de um aprendiz, lavar os pés de qualquer pessoa? Muitas vezes eles queriam ter os seus pés lavados. Muitas vezes eles, quando recebiam uma visita importante, eles mandavam os seus servos lavar os pés daquelas pessoas. Mas Jesus não. Ele ensinou, ele foi mestre em tudo. Mestre da palavra, mestre nas maravilhas e mestre no exemplo. Por isso podemos dizer que ele realmente é o verdadeiro mestre por excelência. Você tem que muitos filósofos do mundo antigo, eles não permitiam que todas as pessoas ouvissem as suas prédicas, os seus ensinos. Tem alguns que não permitiam que mulheres assistissem às suas aulas. Outros permitiam que as mulheres se vestissem como homens. Muitos mestres daqueles dias, eles eram assim. Mas Jesus não fazia acepção. Ele recebia pobres e ricos. Ele recebia senhores e escravos. Ele recebia homens e mulheres e abençoava a todos
Glórias a Deus. Amém, graças a Deus. A segunda pergunta, irmão Alcílio, professor Alcílio, que importância o ensino das Escrituras tinha para a igreja do primeiro século? Na igreja do primeiro século, o ensino das Escrituras ele estava em primeiro lugar, porque o que orienta a nossa vida, as nossas atitudes, o nosso comportamento, é a palavra de Deus. Se não ensinamos a palavra de Deus, o povo ele não vai saber como se comportar com relação a Deus, com relação ao seu próximo. E os discípulos tinham recebido essa ordem diretamente de Jesus, quando passaram a ser apóstolos e viram Jesus depois de ressuscitado. Jesus diz para eles, no capítulo 28, versículos 29 e 30 de Mateus, que eles deveriam ir a todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que ele havia mandado, e eis que ele estaria com seus discípulos até a consumação de todas as coisas. Aí, percebam, ele dá uma ordem, ide a todas as nações, ensinando-as, batizando-as. Essa foi a ordem do mestre. E os discípulos fizeram. Eles pregavam ensinando e eles instruíam através do ensino. Percebam que a Bíblia vai dizer, no capítulo 2 de Atos, que a igreja ali do primeiro século, todos perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Por quê? Porque havia o ensinamento da parte de Deus. E os discípulos eram muito zelosos com isso aí. Quando a igreja ela começa a crescer demais, que Pedro ele prega o seu primeiro sermão ali no dia de Pentecostes, um sermão arrebatador, um sermão que era uma instrução genuína. Se você analisar ali aquele sermão proferido por Pedro, um sermão extremamente profundo, que cerca de 3.000 pessoas se voltam para Deus. Se você ver ali também, ali a partir do capítulo 4, a partir do capítulo 3 e 4, quando, depois da cura dali de um paralítico, Pedro, ele vai pregar, vai trazer uma mensagem, é uma mensagem maravilhosa, uma mensagem extremamente profunda. E o número de pessoas que se voltam a Deus vai chegar a quase 5.000 pessoas. E a igreja, ela dava assistência espiritual através do ensino, através da palavra, através da consolação, através da edificação, mas dava também um apoio social, alimentando os necessitados, acolhendo as viúvas e os órfãos. Mas a igreja ela cresceu tanto que os 12 apóstolos, digo 12 apóstolos porque Matias foi escolhido para o lugar de Judas, eles já não podiam dar conta de ensinar, orar e alimentar aquela multidão, socorrer a multidão, dar assistência àquela multidão. E eles levantam os diáconos, eles escolhem 7 homens para serem diáconos, para darem suporte nesse sentido. E você pode ver, no capítulo 6 de Atos, que os apóstolos têm como prioridade o ensino da palavra de Deus. Percebam que ele vai dizer o seguinte, capítulo 6, versículo 3. Escolhei, pois, irmãos, dentre vós, 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre esse importante negócio. Mas nós perseveraremos na oração e no ministério
da palavra. O versículo 7 dizia: e crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava muito o número de discípulos, e grande parte dos sacerdotes obedeciam à fé. Por mais importante que fosse socorrer os necessitados, pobres, órfãos, viúvas, etc., mas os apóstolos achavam que o ensinamento da palavra de Deus, o alimento espiritual, o pão espiritual, era insubstituível. Insubstituível. De tal forma que eles logo criaram um mecanismo, meios de permanecer socorrendo aquela multidão, aquelas pessoas de carentes, em vez de estar dizendo assim: não é obrigação minha, a igreja não tem obrigação de fazer isso é coisa do governo, quem tem que lidar aí com esses pobres, com essas viúvas, com esses órfãos, com esses miseráveis é o governo, a igreja não tem obrigação. Os apóstolos não entendiam assim. Eles entendiam que tinha que atender o pecador integralmente nas necessidades relacionadas ao seu espírito, à sua alma e ao seu corpo. De tal forma que, para permanecer cumprindo essa missão integral, era necessário eles terem auxiliares que os ajudassem para eles permanecerem aplicando a palavra de Deus. Hoje, muitas vezes, vemos as pessoas substituindo o ensino da palavra de Deus, a instrução, por louvorzão, sei lá, por São João com Jesus. Avivamento. Avivamento. Muito bem. Senhor Renato, avivamento, tanta coisa. Coisas que muitas vezes não se prega, não se ensina a palavra de Deus. Quantas vezes se deixam 5, 10 minutos para a palavra de Deus quando ela poderia ser prioridade? Muitos cultos, quantas vezes nós vemos aí, durante a semana, se é dia de oração, as pessoas só fazem orar, não reservam um tempo ali para trazer uma palavra para a igreja. O culto é de quê, meus irmãos? É de oração. Então, é para orar, não é para pregar, não é para trazer a palavra de Deus. Se seguirmos essa linha de pensamento, o que é que vai acontecer? Num culto de pregação também não é para ter oração nem ter louvor, porque é só culto de pregação. Verdade. Não é isso? Mas todos os trabalhos, independente da sua natureza, a palavra de Deus tem que ter prioridade. Na oração, você deveria deixar pelo menos meia hora para trazer a palavra de Deus para o povo. Na doutrina, 1 hora e meia. Na pregação no domingo, 1 hora, meia hora. Muitas vezes até no domingo, que a gente diz assim: queremos ganhar o mundo para Cristo. Queremos evangelizar o mundo. E às vezes as pregações de domingo terminam sendo pregações de 5, 10 minutos. E queremos ganhar o mundo para Cristo. Irmão Cid, mas os apóstolos... o senhor me permite? Fica à vontade. E no culto de domingo, portas abertas, que é o culto direcionado às pessoas não crentes, as mensagens não condiz com a liturgia do culto. A mensagem tem que ser uma mensagem cristocêntrica. Os irmãos querem trazer mensagem de ciclo de oração, de avivamento. Como é que o pecador vai entender a essência da mensagem da cruz? Verdade. Muito bem colocado, Simão Renato. Muitas vezes os hinos de pregação são hinos de oração, são hinos de doutrina, não são hinos voltados para conduzir as pessoas a Cristo. E as mensagens são assim: tem pessoas que dizem, Deus faz como quer. É verdade, Deus faz como quer. Mas, por quê? Deus faz como quer, ele não pode operar numa mensagem para o pecador? Ele não pode batizar com o Espírito Santo numa mensagem para o pecador? Ele não pode curar numa mensagem para o pecador? Ele não pode consolar numa mensagem voltada para o pecador? Eu tenho que mudar o caráter do culto de pregação para um culto de doutrina ou para um culto de oração? Não. Deus, se ele quiser operar, ele vai operar no culto de oração com a mensagem voltada para a oração.
num culto de doutrina com a mensagem voltada para instruir, num culto de pregação com a mensagem voltada para o pecador, ele vai permanecer operando, porque a palavra é dele. Quem produz o efeito na vida do pecador é o Espírito Santo. O homem é o canal, é um instrumento que Deus usa, que Deus escolhe, que Deus capacita para ministrar, ensinar a sua poderosa palavra. Glórias a Deus. E o ensinamento da igreja primitiva, que tinha tanta prioridade, ficou conhecido como a doutrina dos apóstolos. Aquele conjunto de ensinamentos que os apóstolos aprenderam com Jesus e que levaram à frente, continuaram passando para a igreja e continuaram levando para os pecadores, era conhecido dessa forma, a doutrina dos apóstolos. Não era algo do homem, algo criado por homens, não, mas era o que eles haviam aprendido, recebido de Cristo. Percebam que o apóstolo Paulo, quando ele vai ensinar sobre a Santa Ceia na igreja aos Coríntios, ele está falando sobre a Santa Ceia, ele vai dizer o seguinte: Santa Ceia do Senhor, 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 23. Paulo vai dizer: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. Percebam, eu vos entreguei o que também recebi do Senhor. Aos Gálatas, Paulo ele vai trazer uma mensagem muito poderosa quando ele vai dizer para a igreja da Galácia que a mensagem que ele havia recebido, capítulo 1, versículo 12, capítulo 1, versículo 12, versículo 11 e 12 de Gálatas, ele vai dizer o seguinte: mas vos faço saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens, porque não recebi, nem o aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Glórias a Deus. Ele vai fazer essa afirmação nesse capítulo. E vejam que no capítulo 4, ele vai trazer algo de extrema importância também. Percebam que capítulo 4, de versículo versículos 16 diante. Ele vai dizer: fiz-me acaso vosso inimigo dizendo a verdade? Eles têm zelo por vós, não como convém, mas querem excluir-vos, porque para que vos tenhais zelo por eles? É bom ser zeloso, mas sempre do bem, e não somente quando estou presente convosco. Meus filhinhos, por quem de novo sinto as dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Glórias a Deus. Veja como Paulo encarava
a sua responsabilidade de instruir, de ensinar aos cristãos, aos servos de Deus, aos servos do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Menos, Renato. A terceira pergunta, irmão Cílio. Com a existência de tantos seminários teológicos e faculdades voltadas à capacitação de obreiro, o dom ministerial ou dom ministerial de mestre ainda é importante? Com a existência de tantos seminários teológicos e faculdades voltadas à capacitação de obreiros, se o dom ministerial de mestre ainda é importante, com certeza, extremamente importante, e ele nunca foi tão importante, ou nunca precisamos tanto da manifestação, da atuação, da concessão desse dom, do dom de mestre ou doutor aos obreiros de Deus, como nos dias de hoje, nesses últimos dias que estamos vivendo. O seminário, faculdade, é extremamente importante. Conhecimento secular, conhecimento de história, de geografia, filosofia, de sociologia, é extremamente importante. Por quê? Porque o mundo antigo, no qual os patriarcas, os profetas viveram, que Jesus viveu, que os apóstolos viveram, era um mundo completamente diferente do nosso, uma cultura completamente diferente, um ambiente completamente diferente do que estamos acostumados hoje. E o conhecimento acerca da geografia, da história, da filosofia, da cultura do mundo antigo, pode ajudar bastante ao mestre no ensinamento da palavra de Deus. Ao mesmo tempo, se você pensar quem traduziu a Bíblia para tantos idiomas diferentes, quem traduziu. Hoje temos a Bíblia em praticamente quase todos os idiomas. Mas quem traduziu a Bíblia para outros idiomas foram pessoas versadas, foram pessoas instruídas, foram pessoas que estudaram, que tinham conhecimento muitas vezes do grego, do hebraico, do latim, do aramaico e tantas outras línguas, até línguas consideradas hoje como línguas mortas. Você percebe que a Septuaginta, que é a chamada versão dos 70, a versão dos 70, ela foi traduzida por cerca de 70 homens sábios, instruídos ali entre os judeus. Eles pegam a Bíblia ali do hebraico, do original, e traduzem para o grego. Aí você vai perceber que você tem também a Peshitta, que é uma tradução da Bíblia para o síriaco. Essa tradução foi feita por um homem sábio também. Se você chegar na Idade Média, você tem a Vulgata, chamada Vulgata Latina, conhecido como a tradução de Jerônimo, ou São Jerônimo. Ele era um homem muito versado, estudado, que traduziu a Bíblia para o latim. Mas se você pensa em William Tyndale, que traduziu a Bíblia para o inglês, você vai ter que ele também era um homem muito instruído, conhecedor das línguas originais. Mas se você pensa Lutero, que vai traduzir o Novo Testamento para o alemão, estudou demais. Mestrado, chegou ao doutorado e traduziu a Bíblia para o alemão. Aí você tem a Bíblia no português. Aí pode dizer, a Bíblia de Almeida. Todas as Bíblias no português, elas são de Almeida. João Ferreira de Almeida, que foi um ex-padre
que se converteu ao Evangelho, se tornou pastor e ele traduziu a Bíblia para o português. E graças a esses homens levantados por Deus, que se dedicaram a aprender história, geografia, aprender idiomas, temos a Bíblia aí em vários idiomas. Por que Deus concede o dom ministerial de mestre ou doutor? Isso não quer dizer que nós não devemos estudar, não devemos nos instruir, não devemos ir a um seminário, a uma faculdade, não devemos ler, não devemos estudar. Não, porque Paulo, ele mesmo diz, na leitura que temos feito, a leitura bíblica em classe, que quem ensina age a dedicação ao ensino. Ou seja, quem ensina tem que se dedicar, tem que aprender para ensinar, tem que se aprofundar, tem que buscar, tem que correr atrás. Na live passada nós falamos aqui, que o apóstolo Paulo falou a Timóteo, 2 Timóteo capítulo 2, versículo 15, que os obreiros deveriam se apresentar-se a Deus como obreiro aprovado, que não tem de que se vergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. É dessa forma aí. Mas muitos demonizam quem estuda, quem se instrui, quem corre atrás. Se Deus não tivesse chamado esses homens instruídos, nós teríamos a Bíblia em tantos idiomas? Quem escreve a nossa revista da Escola Dominical? São homens instruídos. Mas o problema é quando o homem começa muitas vezes a colocar seu conhecimento secular acima da palavra de Deus. Ou ele não procura nivelar o espiritual com o humano. Aí ele começa realmente se afastar daquilo que Deus quer. Mas é importante hoje o dom ministerial de mestre, como falamos, extremamente importante. Importante, que Jesus mostrou a sua importância. Jesus foi quem deu mestres à igreja. Se não houvesse necessidade, ele não daria. Capítulo 4, versículo 11 de Efésios, que está dentro do que temos estudado durante todo esse trimestre, que ele deu apóstolos, ele deu profetas, ele deu evangelistas, ele deu pastores, deu doutores à sua igreja. Ele mesmo deu. Isso é importante. Segundo, o doutor na igreja, que não é um doutor, aquele que fez um doutorado, não é esse tipo de doutor, também não é o médico que vai lá escutar o seu coraçãozinho, o seu batimento cardíaco e tal. Não. Um doutor é aquele servo de Deus, aquele ministro, aquele obreiro, que Deus deu uma capacitação especial para ele ensinar, instruir a igreja, conduzir a igreja nos caminhos de Deus de forma profunda e sobrenatural. Irmão Renato, quer falar alguma coisa, irmão Renato? Não. Hoje se faz extremamente necessário, como íamos falando, porque o apóstolo Paulo, o apóstolo Pedro, o apóstolo João, eles previram que os últimos dias seriam dias difíceis demais para a igreja. Dia de corrupção, dia da apostasia, dias trabalhosos, também trabalhosos. Percebam que o apóstolo Paulo, ele repreendeu a igreja da Galácia, que já temos citado hoje, porque alguns mestres, que eram os falsos mestres, chamados de judaizantes, eles eram judeus que haviam aderido ao cristianismo, mas
o havia misturado com a filosofia grega. E eles ensinavam ali, tanto na igreja da Galácia, como na igreja de Éfeso, em outros lugares, que apenas a fé em Cristo não era suficiente para a salvação. Mas os cristãos deveriam também cumprir os rituais da lei, se circuncidar, guardar o sábado, uma infinidade de práticas judaicas. E com isso, ele faz com que muitos dos irmãos da Galácia, eles se afastem do ensinamento de Cristo. E Paulo, escrevendo a carta, no capítulo 3, ele vai dizer: ó insensatos Gálatas, quem vos fascinou, ou quem vos iludiu, quem vos seduziu, para não obedecerdes à verdade, a vós perante os olhos de quem Jesus Cristo já foi representado como crucificado? Só quisera saber isto de vós: recebeste o Espírito Santo pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Sois tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, acabais agora pela carne? Será que em vão tenhas padecido tanto? Se é que isso também foi em vão, aquele, pois, que vos dá o Espírito e que obra maravilha entre vós, o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Paulo indaga dessa forma os irmãos lá da igreja da Galácia, tentando conduzi-los de volta a Cristo, porque mestres se introduziram dentro da igreja e acabaram afastando pessoas da palavra de Deus, do evangelho genuíno. Aquele evangelho que Paulo havia pregado, havia ensinado a os servos de Deus. E percebam que Paulo vai dizer aos Gálatas o seguinte: olhe, ainda que eu mesmo, ou um anjo descido dos céus, vos anuncie outro evangelho, além do que eu tenho anunciado, seja anátema. Ele diz: eu recebi de Cristo e foi isso que eu ensinei. Se amanhã eu ensinar outra coisa diferente do que Cristo me deu, que eu passei para vocês, não recebam, porque possa ser que eu tenha me desviado, possa ser que eu tenha me afastado de Deus. Se eu mesmo voltar com outra doutrina, não aceito. Verdade. Paulo dizia isso aos Gálatas. Ele dizia: ainda que apareceu um anjo trazendo outro evangelho além desse que eu preguei, seja anátema. Glória a Deus. Se não tivesse mestres como Paulo, para combater o engano, combater as heresias, combater certos ensinos, como a igreja do primeiro século iria sobreviver? De forma alguma. Tem muitos hoje, os líderes, que quando vê certos grupos hereges religiosos, olha, eles dão uma carreira para não se deparar com eles, para não bater de frente. Ficam com medo de certos grupos aí. Mas Paulo os enfrentava. Paulo os instruía a Cristo. Paulo vai dizer também a igreja que estava ali sobre a responsabilidade de Timóteo. 1 Timóteo, capítulo 4, e versículo 1, Paulo vai dizer: mas o Espírito expressamente diz que, nos últimos tempos, apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrina de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência, proibindo o casamento e ordenando a abstinência dos manjares que Deus criou para os fiéis e para os que conhecem a verdade, a fim de usarem deles com ações de graça. Porque toda criatura de Deus é boa,
e não há nada que rejeitar sendo recebido com ações de graça, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificada. Paulo ele previa uma apostasia extrema nos últimos tempos. E percebam que ele vai dizer também, 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 1 e diante, ele diz: sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmo, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos do deleite do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes afasta-te, porque deste número são os que se introduzem pelas casas e levam cativa mulheres nécias, carregadas de pecado, levadas de várias concupiscências, que aprendem sempre e nunca chegam ao conhecimento da verdade. E como Janes e Jambres resistiram a Moisés, assim também esses resistem à verdade, sendo homens corruptos de entendimento e réprobos quanto à fé. Não irão, porém, avante, porque a todos será manifesto o seu desvário, como também o foi o daqueles. Veja o que Paulo nos mostra. Os homens sedutores procuram seduzir a igreja do Senhor, muitas vezes dizendo que estão pregando a Bíblia, a palavra de Deus. E Pedro também traz um alerta. Na sua segunda epístola, no capítulo 2, versículo 1, ele diz que: e também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós também haverá doutores que introduzirão cobertamente heresias de perdição, e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina destruição. E muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. E por avareza farão de vós negócio com palavras fingidas, sobre os quais já de largo tempo não será tardia a sentença, e a sua perdição não dormita. Glórias a Deus. Porque eu vim trazendo as orientações de Paulo, as orientações de Pedro, acerca dos últimos tempos, um período de apostasia, um período de corrupção, um período muito trabalhoso. Por quê? A igreja de Deus, ela já sofreu muitos ataques por parte de Satanás, com o objetivo de destruí-la. Satanás, ele atacou a igreja para destruí-la nos primeiros séculos, através de perseguições, matando cristãos, matando. Ele pensava que, por mais que ele matasse os cristãos, ele iria conseguir deter a marcha do povo de Deus. Ele iria acabar com a fé cristã. Mas, cada vez que ele matava os cristãos, aquele ato de morrer pela fé mais trazia pessoas a Deus. As pessoas viam os cristãos que não negavam a sua fé, preferiam morrer pela sua fé, e o diabo diz assim: puxa, estão perdendo, não adianta matar esses cristãos, porque enquanto mais mata, o povo vê eles morrerem pelo seu Salvador e acabam se convertendo também. A fé poderosa deles é demonstrada através da sua morte por Cristo. Diga, irmão Renato. É como Paulo diz, né? Porque não tenho minha vida por preciosa. Eu tenho que cumprir com o ministério que recebi do Senhor Jesus. Ele não tinha vida preciosa.
precioso para eles era Jesus. E hoje já não pode dizer a mesma coisa, hoje já não está do mesmo jeito, porque as coisas mudaram muito nesses últimos dias, nesses últimos séculos, que se aproxima a vida de Cristo. E também, se não fosse assim, a Bíblia não, né, não falava a verdade. Exatamente. Aí você percebe que o diabo tentou destruir a igreja através da perseguição, matando os cristãos, não conseguiu. Ele mudou de estratégia. E a oficialização do cristianismo, na verdade, levou o cristianismo à romanização. Fez com que o cristianismo perdesse as suas características originais. E entrou ali dentro da igreja várias invencionices, o culto aos santos, aos anjos, à virgem, a doutrina do purgatório e várias outras falácias entraram ali também, como as indulgências, a simonia e tantas coisas ali entraram, de tal forma que houve uma corrupção ali de quase 1000 anos no seio da igreja, com apenas um remanescente de homens fiéis que se levantavam ou tentavam se levantar contra aquela corrupção da igreja. Muitas vezes as suas vozes foram silenciadas. Até que no século XVI, Deus levantou os reformadores e reavivou a sua igreja. E purificou a sua igreja. E o diabo disse, pronto, eu matei os cristãos, não deu certo. Eu tentei romanizar o cristianismo, também não deu certo. O que é que eu faço agora? Aí ele mudou de estratégia. O que foi que ele fez? Vou usar a própria Bíblia dos cristãos para destruir a igreja, para derrubar os cristãos, para apostatar os cristãos da fé, para levar pessoas para o inferno. Irmão, que absurdo é esse? O diabo vai usar a Bíblia para apostatar, para desviar, para levar pessoas para o inferno? Exatamente. Exatamente. Se ele veio com a sua face de perseguição, ela foi descoberta. Se ele veio com a sua face de romanização, ela também foi descoberta. Se ele veio com a sua face de ditadura, tentando fechar as igrejas, ela foi descoberta. O que é que ele faz? Ele tenta entrar dentro das igrejas através dos falsos mestres, através dos falsos obreiros, usando a mesma Bíblia para corromper, apostatar o povo de Deus, deixar as pessoas confundidas e levar muitos para o inferno. Quantos aí? Eu sou bacharel em teologia, mestre, doutor, PhD, sou não sei o que em divindades. Muito bom, muito bonito. Parabéns para você. Glórias a Deus que lhe concedeu. Glórias a Deus. Mas tem aqueles que tem o nome de mestres do Evangelho, mestre de Deus, mas são agentes de Satanás para corromper a igreja, para corromper o Evangelho. Estão dentro ensinando, mas estão usando a palavra de Deus de forma distorcida. Alguns ali, nas entrelinhas, procuram trazer heresias para o povo de Deus, como a não existência do inferno, como a não necessidade dos irmãos se reunirem para congregar, a não necessidade da oração, a não necessidade de tantas coisas importantes no seio da igreja. Movimentos de pessoas que podem viver aí do jeito que quiserem e ao mesmo tempo vão agradar a Deus, ou salvo uma vez, salvo para sempre, e assim vai. Além do mais, aqueles que trazem nas entrelinhas ensinamentos socialistas e comunistas usando a palavra de Deus.
Quantos homens aí estão dentro dos seminários teológicos ensinando socialismo, comunismo, tentando fazer uma igreja corretamente de forma política, ou uma igreja, como alguns muitas vezes dizem, uma igreja tolerante, que é tolerante com todos, que aceita todos. A igreja aceita todos, mas quando as pessoas vêm para a igreja através de Cristo, elas são transformadas porque o pecado não prevalece. Glórias a Deus. Mas esses tentam inculcar na cabeça dos membros da igreja, dos seminaristas, que as igrejas têm que se unir. As várias denominações têm que se unir, as várias religiões têm que se unir. É o ecumenismo que eles chamam. Ecumenismo. Olhe, a igreja, na verdade, ela tem que fazer assim, tem que fazer assado. E são tipos de ensinos que têm como objetivo corromper e destruir a igreja de Deus usando a própria Bíblia Sagrada. Por isso, nesses dias, necessitamos tanto aí de mestres levantados, vocacionados por Deus. Porque só assim o engano, só assim a falsa doutrina, só assim a heresia, só assim a apostasia no meio do povo de Deus vai ser descoberta. Quantas igrejas aí, ditas evangélicas, hoje, elas já praticam culto aos anjos. Está lá a cadeira do anjo, ninguém senta ali porque é a cadeira do anjo. É o anjo. Tanto o anjo humano, o anjo homem, né, que ninguém senta naquela cadeira, quanto também o anjo, o ser espiritual, que ele está ali dentro da igreja operando, batizando, curando, etc. e tal. Vem de onde? Dos falsos mestres. Ao mesmo tempo, aqueles que pregam ou procuram pregar no meio evangélico, que certas coisas que a Bíblia condena é lícita, como o homem viver com várias mulheres ao mesmo tempo. Como o homem está trocando de mulher como se troca de roupa. Como o homem não ter certas responsabilidades para com a sua família, para com a sociedade, para com o governo, e etc. Eles vão ensinando dessa forma. E ele vai trazendo, construindo uma igreja politicamente correta perante o mundo, mas uma igreja desviada diante de Deus. O irmão Renato aí como mestre, outros mestres aí, estão sendo vocacionados por Deus para combater esse tipo de coisa e conduzir a igreja num caminho de Deus, como o apóstolo Paulo assim fez, como o apóstolo Pedro também fez, como o apóstolo João assim fez, quando a igreja que ele tomava conta está sofrendo ataque dos gnósticos, aquele movimento chamado de gnosticismo. Ele era o mestre da parte de Deus que pôde combater esse tipo de ensinamento. Às vezes estamos aplaudindo, né? Aplaudindo certos termos usados dentro da igreja como fosse da parte de Deus. É o filho da promessa. E tantas coisas lá, né? Tome isso aqui, porque você tomando, Deus vai fazer um milagre. Outra coisa tem sido ensinado nos púlpitos de nossas igrejas através dessas pessoas. Quem não acompanhou agora recentemente a polêmica envolvendo a Casa Publicadora das Assembleias de Deus no Brasil, a CPAD, em torno da lição do próximo trimestre. Lição do próximo trimestre. Onde viés
marxistas tem sido constatado nos escritos do escritor da lição do próximo trimestre, de tal forma que algumas igrejas evangélicas do Ministério da Assembleia de Deus já chegaram a rejeitar essa revista. Outros não querem rejeitar. Mas é assim, se o diabo não consegue corromper e destruir a igreja através da perseguição, da romanização, do fechamento do templo, ele vem usando a própria Bíblia para destruir a igreja. Ele não destruiu a Bíblia. Não conseguiu destruir. Embora tantas Bíblias já foram queimadas durante a história do cristianismo, tantos filósofos quiseram desacreditar a Bíblia, tantos cientistas não conseguiram. A estratégia hoje do diabo é usar a própria Bíblia por esses falsos mestres para destruir a igreja de Deus. Mas, graças a Deus que Jesus Cristo, ele deu mestres e doutores à igreja para edificá-la, para aperfeiçoá-la, para conduzi-la para o céu, nos caminhos de Deus. Glórias a ele. A próxima pergunta, irmão Cid. A necessidade de ensino para os cristãos se encerra quando ele conclui o discipulado? De forma alguma. Algumas pessoas pensam que depois que se converteu a Cristo e fez o discipulado, terminou o discipulado, não precisam ir mais a uma escola bíblica dominical, não precisam ir para a doutrina, não precisam ir para trabalhos de ensino, porque já aprendeu tudo o que precisava aprender para a sua vida espiritual para chegar nos céus. E até aqueles que pensam porque já fizeram um curso básico, teologia, médio, um bacharelado, será um mestrado, doutorado, também não precisam mais aprender a palavra de Deus. Mas todos nós precisamos a cada dia, a cada momento, continuar aprendendo a palavra de Deus. O ensino da palavra de Deus, ele deve ser constante. E o aprendizado também deve ser constante. Não podemos negligenciar de estar aprendendo a palavra de Deus. Aqueles que desprezam os trabalhos de ensino, como o senhor já falou nessa noite, só querem o culto do pipoco, do poder, do fogo e tal. Por mais importante, né, ou por importante que sejam alguns desses cultos, mas não querem ir a uma escola dominical, não querem um trabalho de doutrina, um trabalho de ensinamento. Acham que não querem ser ensinadas ou não devem ser ensinadas por mais ninguém. E dessa forma, acabam sendo enredadas pelas filosofias vãs e por tantos ventos de doutrinas que estão surgindo por aí afora. Porque deixaram de aprender a palavra de Deus, estagnaram ali e se tornaram, dessa forma, crentes imaturos e propensos a ser arrastado pelas correntezas dessa vida. Amém. A quinta pergunta, irmão Cides. Quais os requisitos são necessários a quem exerce o ministério de mestre? Jesus Cristo, ele foi o mestre por excelência e ele demonstrava certas características, certas qualidades em sua vida, como já falamos nessa noite. Os apóstolos, eles também demonstravam qualidades, habilidades, capacidades para exercer o ministério que foi dado pelo Senhor. E quando eles foram escolher homens para cuidar da igreja, para estar à frente da igreja, para conduzir congregações, para conduzir ensinos, eles escolhiam um homem com várias características. E nós percebemos que
Entre as características e requisitos necessários para o homem ser considerado um mestre do povo de Deus, primeiro ele tem que ser vocacionado por Deus, chamado por Deus, levantado por Deus. Jesus, ele disse aos seus discípulos em João, capítulo 15, versículo 16, não me escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei, para que vades dizer fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedido ao Pai, ele vos conceda. Percebam que Paulo era um dos fariseus mais zelosos do judaísmo, mas Jesus teve um encontro com ele no caminho de Damasco e o tornou um dos seus apóstolos, dos maiores evangelistas do primeiro século e um dos grandes mestres do cristianismo, que escreveu ali 13 cartas. Quase metade do Novo Testamento foi escrito por esse grande homem vocacionado por Deus. Se aquele que pretende ser mestre do povo de Deus, ele não é vocacionado por Deus, ele vai sofrer um duro juízo, como disse Tiago no capítulo 3, versículo 1 da sua epístola, que está aqui na leitura bíblica em classe. Quando muitas pessoas interpretam de forma diferente, né? Interpretam que isso aqui significa que o homem não deve estudar, não deve buscar conhecimento, né? Ou não deve chamar qualquer outra pessoa de mestre. Não é dessa forma. É que se é exigido demais de um mestre, ele é julgado, ele é avaliado, ele passa pelo crivo. Já pensou um homem chamado mestre que não sabe ensinar, que não sabe confortar, que não sabe pregar, que não sabe cuidar do povo de Deus, como ele será julgado? Segundo, ele tem que dar testemunho de fé. Testemunho de fé de que ele realmente é um salvo na pessoa bendita de Jesus Cristo. Primeiro requisito para quem se aproxima de Deus é crer que ele existe, capítulo 11, versículo 6 de Hebreus, e que é galardoador daqueles que o buscam. E que ele nos salvou através do seu plano grandioso, enviando Cristo para esse mundo. E que nós fomos salvos, estamos salvos e seremos salvos. Não é que nós não fomos salvos, a salvação é depois da morte, etc. Tal. Ou que Deus sabe lá quando, quem é que vai salvar, depois que ele julgar, etc. Não. A Bíblia nos mostra. O homem é salvo no momento em que ele recebe a Jesus como Salvador, ele permanece salvo durante sua vida, e ele será salvo quando ele partir desse mundo para estar com o Senhor. Porque ele alcançará a salvação eterna, aquele nível da salvação que jamais ele poderá perder. Mas tem pessoas que estão aí intituladas como mestres do povo de Deus e não têm certeza de que são salvas, que Jesus morreu realmente para salvá-los e que o sacrifício de Jesus seja suficiente para salvar todos aqueles que se chegam a ele. Não. Aí, muitos dizem, né, que o homem tem que aceitar Jesus e depois tem que quebrar as maldições, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, como que o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário não fosse suficiente para salvá-lo.
como que depois que Jesus perdoou os pecados dele e o tornou um salvo, ele ainda tivesse sob condenação. Essa forma que muitos entendem. Terceiro, o mestre, ele tem que se dedicar à leitura e ao estudo da palavra de Deus. Já falamos nessa noite que Jesus repreendeu os saduceus, capítulo 22, versículo 27 de Mateus, dizendo que eles erravam por não conhecer as Escrituras nem o poder de Deus. Já em João capítulo 9, ou capítulo 6, deixa eu ver se é capítulo 6, versículo... Livro de João, quando a gente vai ficando velho, né, irmão Renato? Verdade. Para encontrar os livros e a letra, né? Parece que a gente está pedindo óculos, né? Oh. A visão já começa a dizer assim, quero óculos, quero óculos. A gente bota uma lumináriazinha para iluminar aqui, para tentar ajudar a gente, mas aí você tem que começar aumentando o tamanho das letras da Bíblia, né? É verdade. É como que se diz assim, ai, meus 15 anos, que saudade de meus 15 anos e tal. É mesmo assim. Sim. 5:39 diz, examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Percebam que Jesus vai mostrar a importância de você ler, de você estudar a palavra de Deus. Ninguém pode ser mestre sem ter o hábito de ler e estudar. O apóstolo Paulo, quando ele estava preso em Roma, estava preso já prestes a ser martirizado. Irmão Cílis, Oi. Avisou aqui que Oi, Renato. está em 15% a bateria. Mesmo assim está carregando, não sei que está com mau contato aqui. Aí já vai fechar. Eu queria salvar essa live. Salve aí, salva essa parte. Pronto, vou salvar. Salva essa parte, bote o outro carregador e a gente volta para terminar. Amém.